noite, igreja. Meu nome é Eduardo, para quem não conhece. Não sei lidar muito bem com o microfone, então vai ficar aumentando, diminuindo o volume. Sou filho dessa igreja e para mim é uma responsabilidade e uma honra grande estar aqui hoje falando para os irmãos, compartilhando um pouco daquilo que eu estudei aqui para poder passar para vocês. Os irmãos devem estar se perguntando quem foi o responsável que deixou esse menino falar aqui na frente domingo à noite. Eu também me perguntei isso, mas espero que Deus possa me usar para abençoar a vida dos irmãos. Bom, vamos abrir a Bíblia então lá em João 9. João 9, 25. João 9, 25, a palavra de Deus nos fala: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O tema da pregação dessa noite é, como está ali, o pior cego é aquele que quer ver. Que é um pouco diferente daquela lógica que a gente tem, né, do ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E a gente vai, durante a pregação, trabalhar um pouco essa ideia para tentar entender o porquê dessa inversão de valores. Eu vou orar mais uma vez para que Deus esteja no controle aqui. Deus, meu Pai, obrigado por mais essa oportunidade que você nos dá de estarmos reunidos na Tua casa para Te adorar e prestar esse culto a Ti. Peço que o Senhor use a minha vida de alguma forma para falar a esse povo que aqui se encontra, que seja sempre o Senhor que fale não e não eu, e que, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor possa nos usar para ser bênção aqui nessa igreja. Se eu te peço agradecido em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, irmãos, esse trecho da palavra de Deus conta a experiência de Jesus, um milagre que ele realiza curando o cego de nascença. Eu vou trabalhar com os irmãos todo o capítulo, mas eu prefiro ler trechos do capítulo, porque ele é muito grande e fica um pouco cansativo se for ler tudo. Bom, a cegueira que eu vou trabalhar aqui, ela é muito além da cegueira física, ela é a cegueira espiritual que assola o ser humano, né? A cegueira espiritual que assola todos nós quando nós não nos encontramos com Cristo. Vou trabalhar aqui então os primeiros versículos, João 9, de 1 a 7. Vou começar lendo aqui. Eu prefiro ler, e aí os irmãos vão acompanhando, porque acho que fica um pouco melhor assim. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Bom, irmãos, o primeiro ponto que eu consigo tirar, a primeira lição que eu consigo tirar desse texto, lendo esse trecho, é que Jesus, o encontro com Ele, nos faz ver além das maldições. Os discípulos de Cristo, eles ao verem aquele cego, eles perguntam para Jesus: olha, Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foram seus pais, para que ele tivesse essa maldição da cegueira? O povo de Israel, os judeus, acreditavam que as deficiências, os problemas que as pessoas tinham, eram diretamente relacionadas aos pecados que eles cometeram, que seus pais cometeram. E por isso, então, os discípulos, que eram judeus, perguntam isso para Cristo. Uma coisa que eu sempre me perguntei, lendo esse texto, é que, se a gente analisar, o cego, ele era um cego de nascença. Então, como é que ele pode ser um cego de nascença? E os discípulos perguntarem se ele pecou para ter tido como consequência a cegueira daquele pecado. E aí, estudando um pouco sobre isso, eu descobri que os judeus acreditavam que a pessoa podia pecar já no ventre da sua mãe. E uma das formas que eles viam que a criança poderia ser uma criança rebelde, por exemplo, é quando ela ficava chutando a barriga da mãe. Então, hoje a gente acha bonitinho, tá chutando, mas os judeus achavam que era um sinal de rebeldia. E que, portanto, uma criança podia ser rebelde e podia ter como consequência a cegueira ou algum outro tipo de problema por ter essa característica desde a sua
desde o ventre da mãe. E, bom, e aqui a gente vê então que uma coisa que a gente vê também hoje, que é essa ideia que até na igreja mesmo a gente tem, de que coisas boas estão ligadas à nossa santidade e coisas ruins estão ligadas ao nosso pecado. A gente acha que aquele irmão, às vezes, está numa situação ruim, financeira ou de saúde, ele pode ter chegado naquela situação por conta de algum pecado que ele cometeu, ou então, aquele irmão que está muito bem, que goza de uma saúde boa, tem uma aparência de ser alguém feliz, alguém que está sempre por cima, ele tem essa característica por ser alguém que é mais santo, né, alguém que é mais correto do que os outros. E Jesus desconstrói essa ideia, né, ele vai desconstruir essa ideia em vários momentos da vida dele e da obra dele. Mas aqui, mais uma vez, ele fala sobre isso e ele nos mostra que na verdade, não, que a bênção na vida de alguém ou as coisas boas que acontecem na vida de alguém não necessariamente estão relacionadas ao comportamento moral dessa pessoa. Né? E, da mesma forma, as coisas ruins também não estão relacionadas a isso. E ele mostra também para a gente aqui que nenhuma maldição, né, nenhum problema que acontece na nossa vida, ele resiste à graça de Cristo. Ele nos mostra aqui no versículo 3, ele fala que ele era daquele jeito, que o homem era cego, para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, no nosso dia a dia, né, a gente, às vezes, ou alguns dos irmãos que estão aqui, trazem consigo algum tipo de maldição, algum tipo de comportamento que seus pais tinham, que te afetam até hoje, ou que alguém à sua volta tinha, que um relacionamento errado que você teve te causou, e você traz marcas, traz traumas desse relacionamento até hoje na sua vida. E Jesus nos mostra que ele pode usar esses traumas, que ele pode usar esses problemas que você tem para glorificar a Deus através da sua vida. Então, para mim, essa é a primeira lição rica que a gente tira desse texto aqui, que Jesus ele nos permite ver além das maldições. Ele nos permite usar aquelas coisas que as pessoas que estão à nossa volta veem como sendo maldição, veem como sendo algo ruim, como algo bom, como uma manifestação da glória de Deus, para abençoar não só a nossa vida, mas também a vida daqueles que estão à nossa volta. Continuando a leitura, a partir do verso 8, vamos ler aqui agora do verso 8 até o verso 12, a gente vai ver que Jesus nos faz ver além da incredulidade daqueles que nos cercam. Bom, eu vou ler então a partir do verso 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Eu gosto muito desse cego, que ele é um cara muito direto, assim, né? Então ele, assim, olha, não sei onde é que ele está, eu fiz o que ele me mandou fazer e pronto, aconteceu isso. Mas aqui a gente vê, então, o encontro do cego, depois que ele tem esse encontro com Jesus e com seus discípulos, ele se encontra com aqueles conhecidos dele, né? Com aqueles que o conheciam da vizinhança, que o conheciam por sempre passarem ali e verem que ele mendigava. E nesse encontro com essas pessoas que o cercam, essas pessoas não o reconhecem. E é interessante porque na nossa vida também, hoje, no nosso encontro, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, muitas vezes as transformações que Cristo causa na nossa vida fazem com que aqueles que nos cercam também não nos reconheçam mais. Porque muitos de nós, quando nos convertemos, largamos vícios, largamos comportamentos que não agradam a Deus. Às vezes a pessoa era alcoólatra, ou então tinha algum outro tipo de vício nas drogas, ou jogava, ou então tinha um comportamento agressivo, era alguém que não conseguia amar, não conseguia expressar carinho. E a partir do encontro com Cristo, essa pessoa muda. Né? Conheço vários casos em que isso aconteceu. E isso causa espanto também, da mesma forma como causou espanto que aquele homem que era cego, que era mendigo, pudesse ter sido curado e pudesse ter sido restaurado por Jesus, causa espanto também naqueles que estão ao nosso redor, as mudanças que a gente tem na nossa vida por conta do encontro que a gente tem com Cristo. Então, eu acho que o segundo ponto que a gente consegue tirar aqui, a segunda lição rica que a gente consegue tirar desse texto, é que, independente da falta de fé daqueles que estão do nosso lado, independente da falta de fé dos nossos familiares, dos nossos amigos, que às vezes já não acreditam mais que a gente pode mudar, né, eles, como diria o poeta, né, pau que nasce torto nunca se endireita, tem essa ideia assim. E Cristo não, Cristo mostra que Ele acredita na gente, independente da falta de fé daqueles que estão à nossa volta. Então, às vezes, o irmão chegou aqui hoje, né, tem algum tipo de
de comportamento que reiteradamente se repete, tem algum tipo de vício, e ninguém mais leva a fé de que você pode ser transformado, Cristo mostra para a gente que Ele acredita em você e que Ele acredita que a gente pode mudar para melhor quando a gente tem um encontro verdadeiro com Ele. Bom, estou falando muito rápido, não sei, eu tenho problema de falar um pouco rápido. Tá bom. Obrigado. Não, porque alguns fizeram assim, alguns fizeram não, tá bom, tá, dá para ver. Obrigado. Passando para o próximo tópico, então, Jesus nos faz ver além da tradição religiosa. Agora, a partir desse momento, o nosso cego aí, nosso amigo, ele tem um encontro com Cristo, né, que o enxerga, ele tem um encontro com os seus vizinhos, com os seus conhecidos, e agora ele vai ter um encontro com os fariseus, né, com aqueles que eram os líderes religiosos da época. Bom, vou ler a partir do verso 13 e vou ler até o 34. É um pouco mais longa essa leitura. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntar-lhe ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Fico pensando aqui que os pais pensando assim, olha, ele era cego, não mudo, né? Ele pode responder para vocês. Continuando. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntaram-lhe ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram. A gente vê aqui que o cego era bem irônico, né? Acho que a vida nas ruas deve ter ensinado um pouco a ele como lidar com isso. Mas aqui a gente então tem esse encontro dele com a tradição religiosa. O cego se encontra com aqueles que eram os líderes religiosos da época, com os fariseus. E a partir desse encontro a gente consegue também tirar algumas lições relevantes. Uma coisa que eu acho interessante nos fariseus é que eles eram os caras que mais entendiam da lei, que mais entendiam da profecia. Eles eram os caras que mais se dedicavam ao estudo da palavra. E eles eram os que tinham mais dificuldade de reconhecer o cumprimento da palavra, que era Cristo. E isso é interessante porque nos mostra que seguir a tradição, seguir a lei, estudar a lei por si só, não nos leva a enxergar, né? Não nos leva a compreender que Jesus é o Cristo. É preciso ir além disso. E Jesus nos permite ver além das tradições. A tradição, quando ela se torna fanatismo, como acontecia com os fariseus, ela limita a atuação de Deus. A gente vê aqui nos versos 30 e 29, que os fariseus falam o seguinte: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Ou seja, a gente não conhece esse cara, mas a gente conhece Moisés. Então, aquilo que a gente não conhece, a gente não aceita. E a gente vê isso hoje, infelizmente, né, é uma crítica que eu faço a mim e faço às vezes também à própria igreja.
porque nós não conseguimos aceitar aquilo que é diferente algumas vezes. A gente costuma ter um pouco de intolerância com formas diferentes de adorar, com formas diferentes de se comportar, e isso acaba afetando as pessoas que são diferentes e têm dificuldades de se incluir no nosso meio por conta dessa falta de tolerância que a gente tem. E Jesus nos ensina que Ele está muito além disso. Ele nos ensina também, como eu disse, que a tradição, ela por si só não leva a gente a enxergar. Então, se você cumpre fielmente todas as doutrinas, todas as leis, isso por si só não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa permitir você precisa permitir que você tenha um encontro com Cristo, precisa permitir que você tenha a capacidade de ver pelos olhos de Cristo e não por meio dos seus próprios olhos, como a gente vai ver mais para frente aqui. Bom, e um exemplo dessa cegueira dos fariseus, a gente vê lá em Mateus 15, 12 a 14. Peço que os irmãos abram, mas deixa marcado, João, aí que a gente vai voltar. Mateus 15, 12 a 14. É uma outra situação, é um outro encontro que Jesus tem com os fariseus, e ele fala o seguinte: então, acercando-se dele, seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Bom, então aqui Jesus chama os fariseus de cegos guiando cegos. E a gente vai mais para frente que ele explica um pouco melhor isso. E só concluindo esse tópico, então, irmãos, eu sei que existem aqui irmãos, eu conheço muitas pessoas que são assim, que têm esse problema, que por algum motivo, durante a sua vida, durante a sua caminhada, até mesmo dentro da igreja, teve algum tipo de problema de falta de compreensão, de um problema porque às vezes errou, e a tradição e a igreja, às vezes não conseguiu conduzir um processo de recuperação para essa pessoa que fosse satisfatório, e aí você se traumatizou, às vezes você não permite, você acabou se fechando para Cristo. Saiba que, independente da tradição, independente daquilo qualquer trauma que você tenha vivido por conta de uma tradição sem amor, né? E aqui eu não critico a tradição pela tradição, mas eu critico a tradição quando ela se torna o centro da nossa adoração, quando a tradição se torna mais relevante do que o amor de Cristo. Se você se ofendeu por conta disso e aí seu coração se fechou para Cristo, não permita que o diabo use essa situação para te afastar do verdadeiro caminho, do verdadeiro amor de Cristo, porque ele está muito além de qualquer tipo de tradição, qualquer tipo de doutrina que possa ter te ofendido durante a sua vida e que possa ter te afastado por algum motivo do convívio com os irmãos e do convívio com o próprio Cristo. Bom, seguindo então o texto, Jesus nos faz ver também a nossa própria cegueira. E aí eu vou pular um pouco, chegar um pouco mais para frente, para depois voltar. Vamos lá para os versos 39 a 41 do texto de João 9. Disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. E aqui eu acho que está a chave do que a gente está tentando passar para os irmãos aqui hoje, e da chave também do título da pregação. Jesus, ele desconstrói a ideia um pouco que a gente tem de que, ele diz aqui, né, que ele veio para que aqueles que veem não vejam, e que para aqueles que não veem, vejam. Então, o que ele quer dizer com isso? Né, matutando nesse texto aqui, pensando sobre isso, eu entendo que Cristo, ele quer dizer que, quando a gente tenta enxergar pelos nossos próprios olhos, a gente não vai alcançar o caminho correto, que é o caminho de Cristo. Para que a gente possa enxergar verdadeiramente aquilo que Cristo tem para a gente, para que a gente possa trilhar um caminho para uma vida plena, é preciso que a gente se torne cego para nós mesmos. É preciso que a gente se permita enxergar pelos olhos de Cristo e não enxergar pelos nossos próprios olhos. É preciso que a gente se torne cego para os nossos próprios conceitos, para a nossa própria virtude, para os nossos próprios planos e projetos. É preciso que a gente se torne cego para a nossa própria verdade. E é preciso que a gente abra os nossos olhos para enxergar a partir do olhar de Cristo, enxergar a partir do seu
dos seus conceitos, a partir do seu amor. E aí sim, a gente vai poder enxergar. A única forma de enxergar verdadeiramente na nossa vida é por meio da luz de Cristo e por meio de Cristo, que é o próprio caminho. E o pecado está muito relacionado à questão da independência. Então, quando você acha que pode enxergar pelo seu próprio olho, a enxergar pelos seus próprios olhos, você está dizendo assim: olha, Deus, eu não preciso de você. Eu me sustento, eu me garanto. E você se tornar cego para si mesmo é mostrar que você é dependente de Deus. É mostrar que você precisa de Deus para poder trilhar o seu caminho e que sozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E isso é até um perigo para nós como cristãos, nós que já tivemos um encontro com Cristo, porque a gente tende a achar que, com o passar do tempo, estudando a palavra, estudando a lei, a gente não precisa mais, às vezes, de Deus para permitir que a gente interprete a Bíblia ou interprete a sua palavra. A gente acha que a gente não precisa mais de Deus para saber como conduzir o nosso dia a dia, mas isso vale também para nós, para que a gente não se torne como esses fariseus que andavam com Cristo e que achavam que podiam ver pelos seus próprios olhos. A gente tem sempre que estar renovando na nossa mente essa ideia de que sem Cristo a gente não pode enxergar e que sem Ele, toda visão que a gente acha que tem, na verdade é cegueira e vai nos levar a caminhos que, como diz a palavra, são caminhos de morte. Aos nossos olhos parecem direito, mas que são caminhos de morte. E por fim, está acabando, gente. Por fim, voltando um pouquinho o texto, Jesus nos faz ver que Ele é o Cristo. Eu vou ler aqui então os versos 35 e 38 de João 9. João 9, 35 e 38. 35 a 38, perdão. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Isso acontece depois do encontro que ele tem com os fariseus, e ele é expulso então da presença dos fariseus. E aí Jesus vai encontrar com ele novamente. Então ele tem o primeiro encontro com Cristo, se encontra com seus vizinhos, com seus colegas, depois ele se encontra com os religiosos, e por fim ele volta a se encontrar com Cristo. E aí vai falar aqui: Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Mais uma vez, um diálogo direto e simples que o cego tem com Cristo, mas também que nos traz algumas lições. A gente vê que quando a gente se percebe como cego, quando a gente se percebe como dependente da graça de Cristo, a gente vai em direção a Ele e vai reconhecer então que Ele é a única solução para a nossa vida, que Ele é o único caminho, como Ele mesmo diz lá em João, fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a gente se reconhece como cego, a gente se permite reconhecer que Jesus é o Cristo e que Ele é a única solução para que a gente possa trilhar um caminho verdadeiro e um caminho de vida e de vida em abundância, como bem falou Mateus hoje de manhã também. Bom, irmãos, esse é o texto de João 9, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Foi até tempo mais ou menos. Mas se você, assim como eu, se enxerga como sendo cego, sem saber às vezes que direção tomar, e eu sei que aqui tem gente assim, deve ter gente assim, que muitas vezes não sabe mais por qual caminho trilhar, já tentou fazer de tudo na sua vida, já tentou diversas opções de caminho que tinha, mas nenhum desses caminhos levou realmente à felicidade, levou a vida, uma vida abundante, uma vida que vale a pena. Ou se você então que está aqui com a gente e tem tentado andar pelos seus próprios olhos isso não tem dado certo, ou então se você chegou aqui essa noite com algum tipo de trauma, com algum tipo de maldição sobre a sua vida, alguma coisa que alguém que viveu com você, algum familiar seu pai, sua mãe, ou alguma outra pessoa, algum trauma que essa pessoa deixou para você, saiba que Cristo está muito além desse trauma. Ele pode te usar isso para a sua glória e para abençoar a sua própria vida. E da mesma forma também, como a gente comentou, se as pessoas que estão à sua volta às vezes já não acreditam mais em você e você acha que por conta disso não tem mais solução para a sua vida, ou não tem mais solução para um vício ou para um comportamento errado que você tem, saiba também que Deus, Ele está disposto, e Cristo está disposto a te ajudar a superar essa incredulidade, a superar essa dificuldade
que você tem e fazer com que você se torne uma pessoa melhor por meio dele. E, por fim, também, para aqueles que, porventura, tenham tido algum, como eu falei, algum trauma, algum tipo de dificuldade por conta de uma tradição que é falha, que é humana, e que por ser humana erra, e que por errar nos traumatiza e nos faz mal, e hoje você entende que Cristo é uma solução para a sua vida, Cristo pode te ajudar a superar esse trauma, a superar essa dificuldade. Eu peço que você tome uma decisão de andar ao lado de Cristo, tome uma decisão de se considerar cego e reconhecer que sem Ele você não tem um caminho melhor pelo qual andar. E, bom, caso tenha alguém aqui nessa situação hoje, peço que essa pessoa se manifeste, levantando uma das mãos, ou então de alguma outra forma. Mas eu peço também que a igreja ore para que o Espírito de Deus possa agir no nosso meio aqui. E caso tenha alguém que se veja nessa situação, se veja hoje sem saber por onde trilhar, por qual caminho trilhar, e porventura queira então vir a se encontrar com Cristo, ter seus olhos abertos por meio dele, que você possa estar se entregando hoje e reconhecendo Cristo como a única solução para a sua vida, o único que pode estar te curando e estar te melhorando os seus traumas, as suas dificuldades, e te permitindo enxergar então um caminho melhor, permitindo que você trilhe esse caminho melhor. Bom, tem alguém essa noite que tem esse desejo? Se tiver, se manifeste. Eu não costumo insistir apelo, como diria o pastor João. Então, por favor, caso alguém tenha esse desejo, a gente vai estar orando por você. E caso alguém tenha esse desejo e não queira se manifestar agora, tem outras formas também. A gente pode estar fazendo isso. Mas eu peço que você se manifeste e se permita ser preenchido pelos olhos de Cristo, e se permita ser curado por Ele. Caso alguém tenha esse desejo e ficou tímido, pode procurar a gente, pode procurar o Mateus, procurar alguém aqui da igreja, da liderança, e manifestar esse desejo de ter esse encontro com Cristo. Meus irmãos, graças a Deus pela vida do Eduardo, ele de forma clara falou sobre o encontro significativo com Cristo. É somente esse encontro que muda a vida de qualquer pessoa. Que Deus possa abençoar você que essa noite visitou a Igreja da Glória, você que está ligado a esse culto através da transmissão, e não perca essa oportunidade, nem esse grande privilégio de colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Ele faz toda a diferença.